O sol já começava a se esconder atrás das árvores altas e retorcidas quando Gabriel desligou o motor do carro. O ronco do motor se apagando lentamente no silêncio pesado que parecia envolver o lugar. Eles estavam no fim do mundo, como Pedro gostava de brincar. Mas para eles, aquele isolamento era exatamente o que buscavam. Um refúgio longe da agitação da cidade, onde o tempo desacelerava e a pesca se tornava uma desculpa para se desconectar, respirar, lembrar de tempos mais simples. Além de Gabriel e Pedro, estavam Marcos e Renan, amigos inseparáveis desde a adolescência, unidos por uma cumplicidade moldada em acampamentos e aventuras de fim de semana. O riso fácil e a confiança mútua criavam um clima de segurança que fazia a noite parecer promissora, apesar do lugar carregar algo estranho no ar. O lago diante deles era vasto e imóvel, uma superfície escura e silenciosa que refletia as últimas cores quentes do crepúsculo. A mata atlântica ao redor fechava-se como um véu denso, lançando sombras profundas que pareciam devorar o horizonte, deixando o lago suspenso em uma espécie de mundo à parte, quase sagrado em sua quietude inquietante. A única trilha era um caminho estreito de terra batida, ladeado por raízes expostas, folhagens úmidas, levando até um pier velho e esquecido, cujas tábuas de madeira podre rangiam sob seus passos, lembrando que o tempo ali passava sem pressa, mas deixando marcas silenciosas. O cheiro úmido do mato recém-chovido se misturava com um odor metálico, sutil que parecia emanar do lago, algo indefinido que causava um arrepio leve na nuca. Quando Marcos comentou, franzindo o nariz, Gabriel riu e disse que era só o cheiro do peixe, da terra molhada. Mas Renan ficou olhando fixamente para a água escura, como se sentisse que o lago observava de volta, com olhos invisíveis. Enquanto montavam o acampamento, os últimos raios de sol já desapareciam, engolidos pela mata, e as sombras da noite começaram a crescer, engolindo as formas de sons. Sentados ao redor da fogueira que lançava uma luz trêmula e quente, Pedro resolveu quebrar o silêncio com uma história antiga, passada de geração em geração por seu avô. Era a lenda da alma afogada, uma mulher acusada injustamente de bruxaria séculos atrás, amarrada em correntes lançada naquele mesmo lago, para nunca mais emergir. Diziam que em noites como aquela, quando a água está completamente parada, ela sobe à superfície, procurando desesperadamente alguém para dividir seu sofrimento e substituir seu tormento. As palavras de Pedro caíram pesadas entre eles, como uma sombra invisível que se estendia sobre o lago e a mata. O riso nervoso e as piadas leves foram engolidos pelo silêncio absoluto da floresta. Não havia mais o som dos grilos, nem o farfalhar dos pequenos animais, nada além do estalar da madeira sob os pés e o chiado das brasas. Naquela noite, cada um sentiu o peso da noite de um jeito diferente. Gabriel, que sempre fora o mais cético, sentia o coração acelerar sem razão. Pedro, que gostava de histórias de medo, teve dificuldade para dormir, preso entre o fascínio e o medo do desconhecido. Marcos observava as sombras dançarem à luz do fogo com um olhar distante, enquanto Renan, imóvel, encarava a escuridão do lago, como se estivesse esperando que algo acontecesse. O lago parecia respirar junto com eles, imóvel, profundo, silencioso, um convite sombrio para o que estava por vir. A manhã que chegou foi diferente de todas as que eles já tinham vivido juntos. O sol apareceu tímido por entre as copas da mata, mas não trouxe calor ou conforto. Uma névoa espessa e quase palpável repousava sobre o lago, enrolando-se como dedos invisíveis e frios que tocavam cada pedaço de terra e folha, tornando tudo enevoado e incerto. A bruma parecia se mover lentamente, um véu gelado que cobria a superfície da água, tornando o mundo em torno deles indistinto, como se estivessem presos numa pintura borrada. O silêncio era quase absoluto. Nenhum canto de pássaro, nenhum sussurro das folhas ao vento, nem o zumbido dos insetos. O único som era o da água, imóvel, quieta, quase sufocante. Era como se a natureza estivesse em um profundo, inquietante estado de espera, como se tivesse prendido a respiração em antecipação ao que estava por vir. Eles começaram a pescar, tentando ignorar o clima estranho que os envolvia. O som das linhas sendo lançadas cortava o ar pesado, misturando-se ao leve tilintar dos molinetes. Mas havia um nervosismo sutil em cada gesto, um olhar furtivo para o lago que parecia se recusar a se abrir para eles. Marcos foi o primeiro a sentir o peso daquele lugar. Sua vara tremeu com uma força repentina e poderosa, como se tivesse fisgado algo muito pesado. Ele puxou com esforço, mas o que quer que estivesse preso não se movia, era resistente,
imóvel, como se estivesse enraizado na escuridão líquida. Com dificuldade, Marcos conseguiu erguer algo que os fez prender a respiração, uma corrente velha, grossa, enferrujada e coberta por uma camada espessa de limo e musgo. Em um dos elos, um pedaço de osso seco e amarelado, que parecia ter pertencido a alguém muito tempo atrás. O grupo riu nervosamente, tentando afastar o desconforto que começava a se instalar, mas o clima mudou. Renan, mais atento, fixava os olhos no lago, como se algo estivesse ali, vigiando-os. O cheiro metálico que antes eles tinham tentado ignorar parecia se intensificar, preenchendo o ar com uma presença opressiva. À medida que a tarde avançava, a névoa voltou a engolir o lago, tornando as margens e as árvores em formas indistintas ameaçadoras. Pedro, inquieto, ficou observando a mata densa do outro lado, até que algo chamou sua atenção. Uma figura surgiu, uma mulher, quase etérea, com longos cabelos negros, molhados e grudados ao rosto pálido. Ela ficou parada, imóvel, encarando com olhos profundos e vazios, que pareciam carregar toda a dor e solidão do mundo. Pedro tentou chamar os outros, mas quando eles olharam, ela já havia desaparecido, como uma sombra dissolvida no ar. O medo começou a se infiltrar entre eles. Quando a noite caiu, a névoa tomou conta do acampamento, tornando tudo indistinto e perigoso. O silêncio foi quebrado por sons que vieram da água, correntes ferrujadas sendo arrastadas, rangendo, tilintando, como se algo pesado estivesse sendo movido no fundo do lago. Passos molhados ecoaram na superfície, lentos e ritmados, como se alguém caminhasse sobre a água, aproximando-se. O fogo da fogueira parecia enfraquecer contra a escuridão que o cercava. Um frio estranho, que nada tinha a ver com a temperatura do ar, começou a se espalhar, penetrando até os ossos. O medo ganhou o corpo ali, um medo silencioso, que apertava o peito, acelerava o coração e fazia a respiração falhar. Pedro, olhando para as sombras projetadas pelas chamas dançantes, começou a murmurar baixinho, quase hipnotizado. Ela está aqui, ela está aqui. Um sussurro que parecia uma prece ou uma sentença. Os outros trocaram olhares desconfortáveis, mas ninguém tinha coragem para discordar. O lago estava parado. Sim, imóvel demais. Como se o tempo ali tivesse congelado e algo estivesse esperando. Paciente, faminto, invisível. A noite ainda era longa, e eles mal podiam imaginar o que ainda os aguardava nas sombras. A madrugada chegou envolta em um silêncio que pesava como chumbo. Aquele silêncio que não trazia paz, mas uma angústia que parecia apertar o peito e roubar o fôlego. Gabriel, Marcos, Pedro e Renan dormiam em barracas dispersas, cada um mergulhado em sonhos pesados, enquanto o lago repousava imóvel sob a luz pálida da lua, sua superfície negra brilhando como um espelho de breu. Mas o lago, tão calmo em sua aparência, escondia movimentos sutis, quase imperceptíveis. Bolhas surgiam silenciosamente das profundezas, rompendo a superfície por breves segundos antes de desaparecerem. Como se algo respirasse lentamente, despertando após séculos de sono. Marcos foi o primeiro a despertar, atraído por uma necessidade urgente. Saindo da barraca, seus pés tocaram a terra úmida e fria, a brisa da madrugada trazendo um aroma pesado, misto de terra molhada e algo indefinido, um cheiro de coisa velha, esquecida e triste. Ao se aproximar da margem do lago, ele percebeu o brilho esverdeado da água sob a lua. Então, um sussurro emergiu das profundezas, uma voz feminina, fraca e carregada de dor, chamando seu nome com uma melodia trêmula, quase inaudível. Paralisado, Marcos ficou imóvel por segundos que pareceram horas. O vento carregava aquele lamento que parecia vir de um passado longínquo, de uma alma aprisionada no fundo daquele espelho negro. Ele tentou chamar os amigos, mas sua voz falhou. Correu de volta para as barracas, o coração batendo em descompasso, o rosto pálido refletindo o medo que ninguém podia entender. Os outros riram dele no começo, desacreditados, até que o som voltou, desta vez mais claro, um lamento que ecoou por entre as árvores e fez o fogo da fogueira chiar e quase apagar. Pedro, que sempre fora o mais sensível às histórias antigas, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Naquele instante, soube que não estavam mais sozinhos. Decidiram seguir uma superstição antiga trazida por Renan, que cresceu no interior, jogar sal ao redor do acampamento para afastar o mal. Com mãos trêmulas,
Espalharam o sal, mas o ato parecia mais um gesto desesperado do que uma proteção real. Durante a noite, sonhos sombrios assombraram Pedro. Ele viu uma mulher afundando lentamente nas águas, os olhos sem pupilas fixos nele em agonia. Ela estendia as mãos, tentando puxá-lo para o fundo do lago, sua expressão de desespero cortando a alma. Ao despertar, seus braços estavam marcados com arranhões profundos, vermelhos contra a pele pálida. Marcos e Gabriel tentaram acalmá-lo, mas o medo estava agora cravado em seus olhos. Ao clarear do dia, encontraram pegadas molhadas no chão do acampamento, marcas que iam da margem do lago até o centro do espaço onde descansavam. Mas o lago estava calmo, imperturbável, como se nada tivesse saído dele. O medo crescia. Uma sombra invisível que rastejava entre as árvores, à espreita, pronta para fechar o círculo. O amanhecer trouxe um silêncio que pesava como uma sentença. Renan simplesmente desaparecera. Suas botas permaneciam ao lado da barraca, solitárias e ensopadas, e sua vara de pesca boiava vagarosamente à beira do lago, balançando com a corrente quase imperceptível. O vazio deixado por sua ausência era sufocante, uma ausência que falava mais alto do que qualquer grito. Gabriel, Pedro e Marcos reviraram cada canto da mata densa, gritando por Renan, mas a única resposta era o eco vazio entre as árvores. O lago, imóvel e escuro, parecia guardar seu segredo com um silêncio quase zombeteiro. Enquanto procuravam, Pedro notou uma trilha entre as árvores, uma passagem que não haviam percebido antes. Seguiram com cautela, sentindo-a ficar mais pesado a cada passo, como se a própria floresta tentasse os deter. A luz do sol mal atravessava o do céu fechado, e o chão coberto por folhas úmidas abafava seus passos. A trilha os levou até uma clareira oculta, onde um totem antigo se erguia, esculpido em pedra e coberto por musgo e raízes que o abraçavam com firmeza. Os símbolos entalhados ali eram estranhos, formas geométricas entrelaçadas a figuras quase humanas, e um ar de antiguidade e poder ancestral emanava daquela pedra. Marcos, movido por uma mistura de curiosidade e desespero, tocou o símbolo central. Um arrepio cortou sua espinha, e por um breve instante ele ouviu gritos abafados, um coro distante de vozes sufocadas e ecos subterrâneos que pareciam vir das profundezas da terra. Gabriel sentiu o coração acelerar e quis gritar para que parasse, mas Marcos já estava absorto, os olhos vidrados. Pedro e Gabriel puxaram para longe, e Marcos caiu no chão, ofegante, como se tivesse respirado um ar contaminado pela dor e pela maldição. Tentaram voltar para o acampamento, mas descobriram que o carro não funcionava. A chave girava no contato, mas o motor recusava a vida. Os rádios, que antes captavam estática fraca, agora estavam mudos, como se a própria floresta tivesse silenciado toda a comunicação. O peso da floresta parecia crescer, a mata se fechava como gás invisíveis, e o ar ficou denso, quase sufocante. O medo tomou conta dos 3 homens, que se sentiam cada vez mais presos naquela prisão natural. Naquela noite, Pedro teve um encontro que lhe cortou o coração. Ele viu Renan, de pé na margem do lago, com a água batendo nos joelhos. O rosto de Renan estava pálido, os olhos fixos e sem vida. Ele sorriu um sorriso morto, cruel, e lentamente afundou, desaparecendo sob a superfície negra. Pedro tentou alcançá-lo, chamou seu nome, mas foi puxado para dentro da água por algo invisível, frio e forte, quase como um abraço mortal. Gabriel e Marcos correram para salvá-lo, tirando-o do lago com esforço. Pedro tremia, sem conseguir parar de gritar. Ela está nos marcando, um por um. Ela não vai parar. A floresta pareceu silenciar ainda mais, como se tivesse assistido a tudo e estivesse se preparando para seu desfecho. A madrugada chegou com um frio que parecia vir de dentro da terra, um frio que não se explicava pela temperatura do ar. As barracas tremiam, balançadas por uma brisa invisível e cortante. O silêncio absoluto da floresta era quebrado por um som sinistro e constante, o tilintar de correntes enferrujadas que se arrastavam pela margem do lago, ecoando como uma sentença de morte. Gabriel, Pedro e Marcos se reuniram em volta da fogueira, os olhos arregalados, o corpo tenso, as mãos trêmulas segurando as varas de pesca como se fossem a última defesa contra o desconhecido. A presença estava ali, palpável, sufocante, como uma sombra que se arrastava sobre a água, roubando o calor e a esperança. Foi então que ela surgiu. Uma mulher,
emergindo lentamente da água negra e imóvel, com os cabelos encharcados grudados ao rosto pálido. Seus olhos não tinham pupilas, apenas abismos vazios, mas carregavam uma dor tão profunda que parecia cortar a alma de quem os encarasse. Os braços dela arrastavam correntes pesadas, enferrujadas, onde ossos humanos pendiam como troféus macabros. Ela caminhava sobre a água, como se o lago fosse seu reino eterno, seu túmulo e seu cárcere. Marcos, tomado por um desespero irracional, tentou enfrentá-la, gritando e avançando, mas as correntes se moveram com vontade própria, envolvê-lo como serpentes de ferro e puxá-lo para o fundo, onde a escuridão engoliu sua figura. Pedro desmaiou, derrotado pelo horror que presenciara. Gabriel, sozinho e apavorado, correu até o totem na clareira que haviam encontrado, agora brilhando com uma luz fraca e pulsante. Desesperado, ele socou a pedra, gritou, implorou por misericórdia. O vento cortou o lago em uma rajada feroz, silenciando tudo por um momento que pareceu eterno. A entidade parou, seu olhar vazio fixo em Gabriel, como se pesasse sua alma, antes de lentamente voltar para as profundezas sombrias do lago, levando consigo a sombra do sofrimento. Quando o sol finalmente nasceu, só Gabriel e Pedro estavam vivos. Exaustos, sujos, marcados pelo terror, não conseguiram encontrar os corpos de Marcos e Renan, que pareciam ter sido engolidos pela própria escuridão do lugar. O lago retomou sua calma mortal, como se nada tivesse acontecido. Mas dizem que, às vezes, nas margens do lago da Serra Negra, pode-se ouvir o tilintar das correntes e os lamentos de almas presas entre a vida e a morte. E quem escuta nunca deve responder. Nunca. O motor do barco roncava com um som irregular, falhando a cada instante enquanto avançavam pelas águas escuras e turvas do Rio da Garça. Vicente, sentado ao leme, apertava os olhos para decifrar o que se escondia nas sombras das margens. A floresta amazônica ali era um muro vivo e inquietante. Árvores gigantescas erguiam-se como guardiãs antigas, seus galhos retorcidos entrelaçados como dedos ossudos que pareciam tentar segurar qualquer um que ousasse entrar. O ar estava pesado, úmido e carregado de um cheiro terroso, misturado ao odor do rio. Duda, sentado atrás, segurava firme sua vara de pesca, embora seu rosto jovem e cheio de entusiasmo escondesse a apreensão que crescia a cada instante. Caíque, por sua vez, manuseava sua câmera com dedos nervosos, capturando imagens que mais pareciam anunciar uma aventura do que a aproximação de um perigo oculto. Quando chegaram à curva do rio que o barqueiro dissera ser proibida, a mata se fechava como um santuário sombrio. O rio serpenteava ali entre árvores tão antigas que pareciam ter presenciado eras inteiras. O silêncio era quase palpável, um vácuo estranho onde até o canto dos pássaros parecia ter sido sugado. Rio de alma antiga, o barqueiro dissera com voz baixa e trêmula, como se confessasse um segredo proibido. Aqui, quem desafia o rio paga um preço. Eles riram, jogando a superstição para longe, montaram o acampamento numa clareira úmida, onde o som constante da água correndo parecia pulsar como o próprio coração da floresta. O céu cinza abria apenas pequenas frestas, deixando a luz mortiça filtrar-se como uma presença tímida. Quando a noite caiu, o cenário mudou. A floresta ficou mais densa, os sons noturnos pareciam abafados, como se a natureza tivesse prendido a respiração. Vicente sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto o sonho perturbador o tomou. Peixes enormes batendo violentamente na superfície do rio, mas com bocas abertas e olhos vazios, como almas presas em um grito mudo e desesperado. Desperto e suando frio, ele olhou para fora da barraca. O rio estava parado. Não havia o menor sinal de movimento. Era um espelho negro e imóvel, refletindo nada além da escuridão densa ao redor. O silêncio ali era denso, um silêncio que apertava o peito e fazia o ar parecer pesado demais para respirar. O medo, ainda sutil, começou a se enraizar. Algo naquele lugar não era natural. Algo antigo, esquecido e cheio de rancor. E eles ainda não sabiam que aquela noite seria apenas o começo. O sol queimava intensamente quando a manhã chegou, mas a floresta parecia não responder ao calor. O ar era denso, carregado de umidade e um cheiro estranho, metálico, que parecia emanar das águas do rio. A névoa leve que ainda flutuava sobre a superfície dava um tom fantasmagórico ao cenário, como se o tempo tivesse desacelerado ali.
Os três começaram a preparar as varas, lançando as linhas com cuidado. O silêncio ao redor era perturbador. Nenhum som de aves ou insetos, apenas o zumbido abafado do motor do barco que insistia em falhar e o farfalhar quase imperceptível das folhas ao vento. As horas passavam, mas nenhum peixe mordeu as iscas. A água parecia estagnada, como se recusasse a ceder seus segredos. A expectativa dava lugar à inquietação. Então, de repente, a vara de Duda arqueou violentamente, quase partindo sob a força da fisgada. O jovem puxava com toda a sua força, o rosto tenso, olhos arregalados de surpresa e medo. Quando finalmente conseguiram trazer a captura à superfície, a visão que os aguardava congelou o sangue nos seus corpos, um peixe deformado, com escamas negras brilhantes que reluziam à luz, olhos estranhamente humanos que pareciam arder em um brilho sinistro, e dentes finos, afiados como agulhas, que se destacavam numa boca que parecia mais um sorriso macabro. Vicente gritou para que jogassem o monstro de volta na água, um gesto de respeito e medo, mas Caíque, ávido por imagens sensacionais, ignorou o aviso e guardou o peixe na caixa térmica, sorrindo com uma excitação perigosa. Durante a tarde, enquanto o calor sufocante fazia a floresta parecer uma prisão, eles encontraram símbolos estranhos entalhados nas árvores próximas. Espirais, olhos vazios e marcas de mãos viradas para baixo, esculpidos com uma precisão inquietante. O vento cessou. Até os mosquitos desapareceram. A mata mergulhou num silêncio absoluto, um silêncio que parecia gritar em seu vazio. Quando a noite caiu, os sons de arranhões e algo se movendo lentamente pela margem do rio despertaram os jovens. Duda, segurando uma lanterna trêmula, iluminou as pegadas molhadas na areia. Mas elas eram estranhas. Não caminhavam para frente, e sim de trás para frente, como se alguém tivesse saído da água com passos invertidos. O medo, agora palpável, enchia o ar. Eles estavam sendo observados. Algo antigo, vingativo, começava a despertar. O amanhecer chegou com uma névoa espessa que se agarrava à superfície do Rio da Garça, enrolando-se entre as árvores como um manto fantasmagórico. A floresta parecia mais silenciosa do que nunca, como se tivesse prendido a respiração, aguardando o desfecho daquele encontro. Caíque estava diferente. Seu comportamento mudou lentamente, como se uma sombra escura tivesse invadido sua mente. Ele murmurava para si mesmo, palavras incompreensíveis e assustadoras, falando de bocas no fundo do rio e do chamado das águas. Muitas vezes, fixava o olhar nas profundezas escuras do rio, como se aguardasse uma resposta. Vicente observava, preocupado. A tensão crescia no acampamento, um nó apertado de medo e ansiedade. Decidiu que precisava buscar ajuda e respostas. Com o motor capengando, remou até o pequeno povoado que avistaram na margem oposta. A viagem foi longa, cada remada pesada pelo silêncio e pela sensação opressiva que parecia seguir cada movimento do barco. Ao chegar, encontrou uma vila pequena, quase deserta, onde as casas de madeira e palha pareciam erguer-se como espectros sob a névoa. O vento carregava apenas o som distante de folhas balançando e um murmúrio estranho, quase como um canto antigo. Vicente procurou por alguém disposto a falar. Finalmente, uma senhora idosa, de olhos cansados e profundos como a própria floresta, aceitou ouvi-lo. Quando mencionou o local da pesca, ela desviou o olhar, seu rosto se fechando como uma porta pesada. Recusou-se a continuar, deixando o ar carregado de um silêncio ameaçador. Antes que Vicente pudesse insistir, um homem mais velho aproximou-se. Sua pele era marcada pelo sol e pelo tempo, e sua voz rouca carregava a gravidade de uma história que não deveria ser contada. Ele explicou a lenda de Yarapirá, o espírito guardião do rio. Este rio, começou o homem com um olhar sombrio, é sagrado. Antigos pescadores fizeram um pacto para proteger os peixes durante a piracema, para que a vida pudesse continuar. Yarapirá, a guardiã das águas, foi selada aqui para vigiar e punir aqueles que desrespeitam esse acordo. Quem pesca na curva proibida traz a maldição para si e alimenta o rio com seu sangue e sua alma. Vicente sentiu o peso dessas palavras como um punhal cravado no peito. O arrepio que sentia desde o início da viagem agora era um presságio cruel. Com urgência, remou de volta ao acampamento, o coração acelerado como um tambor frenético. Chegando, encontrou o cenário do pesadelo. Caíque havia desaparecido. A caixa térmica estava aberta e vazia.
A câmera de Kaique flutuava na água, com o cartão ainda gravando. Eles assistiram, atonitos e paralisados, à última imagem. Kaique caminhando calmamente para dentro do rio, o sorriso estranho e distante, seus olhos vazios e sem vida. Atrás dele, emergiu uma figura grotesca, uma criatura formada por lodo, ossos de peixe e trejeitos humanos. Sua mandíbula, dividida em 4, se abria lentamente, revelando dentes afiados que devoravam o silêncio da noite. O rio deixava claro que não era apenas um corpo d'água, mas uma prisão viva e faminta, uma entidade antiga que se alimentava de desespero e sangue. Vicente sentiu o medo crescer dentro de si como uma sombra que o engolia aos poucos. A presença da criatura parecia expandir-se, impregnando o ar, a terra e a água ao redor. E eles não estavam mais sozinhos. A noite caiu pesada sobre o acampamento, envolvendo tudo em uma escuridão quase palpável, onde os sons da floresta pareceram se calar, deixando apenas pulsar o coração de Duda como testemunha. O barco, que deveria ser a fuga deles, jazia destruído na margem, como se tivesse sido corroído por forças invisíveis, com marcas que lembravam dentes afiados cravados na madeira. O ar estava frio demais para aquela região, e um vento estranho sussurrava entre as árvores, carregando consigo um ritmo ancestral, um tambor distante parecia chamar algo das profundezas da floresta. Vicente ouviu o som pela primeira vez como um eco fraco, mas ele cresceu até tomar conta de tudo, ressoando dentro do peito deles como um chamado impossível de ignorar. Enquanto caminhavam cautelosamente pela margem, olhos brilhantes começaram a surgir entre as sombras das árvores. Pequenas criaturas deformadas, híbridos entre peixes e seres humanos, observavam silenciosas e imóveis. Suas escamas negras refletiam a pouca luz, enquanto dentes finos reluziam sob suas bocas. Não atacavam, apenas esperavam, como se julgassem os intrusos. No rio, a água começou a borbulhar e se agitar em círculos lentos e ameaçadores. Algo grande se movia abaixo da superfície, escondido, mas não por muito tempo. O guardião, o espírito que mantinha o pacto, havia despertado. À meia-noite, Vicente sentiu um puxão invisível e foi arrastado para a água escura. Gritou, mas a força era implacável. Duda tentou segurá-lo, mas só conseguiu agarrar seu boné, que escorregou pelos dedos e desapareceu nas profundezas. Onde Vicente estivera, ficou um buraco negro na água, com um cheiro forte de ferro e podridão que se espalhou pela margem. Desesperado, Duda correu pela mata, mas a floresta parecia uma armadilha viva. Cada passo que dava o trazia de volta ao mesmo lugar, como se os caminhos se repetissem numa dança macabra. O tambor ancestral continuava a soar, agora alto e claro, acompanhando seus passos com uma insistência aterradora. O medo tornou-se pânico, o ambiente sufocante, e o rio, a floresta e as criaturas pareciam conspirar para aprisioná-los. Eles não eram mais os caçadores, mas as presas. O amanhecer chegou com uma névoa densa que pairava sobre o Rio da Garça, envolvendo tudo num silêncio pesado e sufocante. A espuma escura, quase negra, cobria a superfície da água, pulsando lentamente como se respirasse, dando àquela massa viscosa uma qualidade quase viva. O cheiro no ar era forte, uma mistura penetrante de ferro enferrujado, terra molhada e algo putrefato, que se infiltrava nas narinas e grudava na garganta. Duda estava exausto, seus músculos tremiam da corrida e do medo que apertava seu peito como uma mão invisível. Cada passo que dava pela margem parecia ser observado por olhos invisíveis que o seguiam entre as sombras das árvores. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som distante e cadenciado do tambor que parecia marcar o próprio ritmo do coração da floresta. No centro do rio, a criatura finalmente emergiu, como uma visão saída dos pesadelos mais profundos. Sua altura ultrapassava a das árvores mais altas, seu corpo grotesco era uma colagem macabra de escamas negras reluzentes, e mãos humanas retorcidas se brotavam dos seus flancos, presas por anzóis enferrujados que brilhavam sob a luz mortiça do amanhecer. Sua cabeça, uma mistura aterradora de peixe e caveira indígena, era adornada por um cocar de ossos e espinhos que parecia pulsar em sincronia com o próprio rio. Duda sentiu o coração quase parar enquanto a criatura o fitava com olhos vazios, carregados de uma dor ancestral e uma exigência silenciosa que parecia atravessar sua alma. Um frio gélido percorreu sua espinha, e ele caiu de joelhos, incapaz de fugir. De repente, as pequenas criaturas deformadas que o haviam perseguido durante a noite surgiram das sombras, rodeando em silêncio,
empurrando suavemente em direção ao rio, como se o destino já estivesse traçado. A voz da entidade, um sussurro que reverberava dentro da mente de Duda, sem que a boca se movesse, falou claramente: alguém deve ficar. O rio precisa lembrar. O pânico tomou conta dele, uma mistura de desespero e aceitação. Sem forças para resistir, ele foi consumido pelas águas negras, desaparecendo lentamente enquanto o rio engolia, selando seu destino. Dias depois, pescadores locais encontraram a câmera de Kaique boiando perto da margem. A última gravação mostrava Duda, parado no meio da correnteza, olhos vazios, sorriso macabro estampado no rosto. Um sorriso que gelava o sangue de quem o via. O rio da Garça permaneceu silencioso, sombrio e proibido. E dizem, até hoje, que quem se aproxima da curva amaldiçoada ainda escuta o som distante e constante do tambor ancestral e vê peixes com olhos humanos, pedindo para serem libertados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!